Olá, cavaleiros e paladinas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje a gente vai voltar com o nosso quadro de histórias e hoje eu vou contar a história da Merlin, a maga da gula do javali. A Merlin, como membro dos 7 pecados capitais, tem um passado muito triste. Eu vou contar pra vocês toda a história da Merlin, uma história que era um pouco confusa, mas eu tentei organizar ela de uma maneira bem facinho de entender. E eu já conto com o apoio de todo mundo pra deixar o gostei, o likezão aí embaixo e pra se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, dá uma conferida se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Pessoal, como todo mundo sabe, a Merlin nasceu num local chamado Belialuin. E esta é a capital dos magos. Um lugar feito por humanos que buscavam conhecimentos supremos. Eles estavam ali sempre estudando e aprendendo mais sobre magia, dominando magia a um nível espetacular. E por este motivo, eles viviam separados de todos os outros, em Belialuin. Lá esses humanos não tinham contato com outros humanos e também com nenhum membro de outro clã, permanecendo completamente neutro entre os conflitos do clã das deusas e do clã dos demônios que já estavam acontecendo há 3.000 anos atrás. Mas pelo contrário do que tudo parecia, Belialuin queria acabar com todos esses outros clãs. Ele queria acabar com a Suprema Divindade e com o Rei dos Demônios também. E para isso eles desejavam criar a arma perfeita, o poder perfeito. Eles então passaram a estudar e fazer vários testes. Além disso, eles começaram a usar crianças como experimentos. E isso para amplificar os seus poderes, criar a magia perfeita, como eu disse, criar a arma perfeita para destruir os outros clãs. Até que ali, uma criança nasceu, filha do sábio que liderava Belialuin. Aquela era Merlin, uma garotinha que nasceu com um poder incrível, dotada de muita magia. Ela nasceu com uma habilidade chamada Infinity, que permitia que o seu poder queimasse, o seu fogo, suas chamas queimassem pela eternidade e seu gelo nunca descongelaria. Uma magia lançada por Merlin poderia durar para sempre. E esta poderia ser a magia perfeita, a magia que poderia selar qualquer um pela eternidade ou poderia prendê-lo num ciclo de magia eterna. Merlin então foi tratada como um tesouro em Belialuin, mas isso não foi bom pra maga. Na verdade, eles a viam como uma arma secreta, faziam experimentos em Merlin, fazia ela levar o seu poder ao limite, fazia com que ela vivesse treinando o dia inteiro. E a Merlin sempre estava treinando e estudando, isso para tentar agradar o seu pai, que era o líder do clã. Mas ele, ao contrário do que ela esperava, nunca demonstrou afeto, ele nunca sorriu pra Merlin. Tudo que ele fazia, todo o seu contato com sua filha, era para levar mais materiais de estudo, para fazer Merlin aprender mais e dominar mais ainda seus poderes mágicos. Não era nada do que ela sonhava, não era nada que ela desejasse. A Merlin só vivia todos os seus dias, sendo testada e estudada. Mas é claro que aquilo não era uma vida, era uma prisão, e a Merlin se sentia assim. Ela estava completamente presa em seu destino, mas decidiu fugir. Ela então correu de Belialuin. Mas como eu disse, aqueles magos viam Merlin como sua arma secreta, e por este motivo eles estavam sempre de olho nela. Logo quando ela conseguiu escapar, vários membros do clã se reuniram e foram imediatamente em busca dela. E por mais que Merlin fosse incrivelmente inteligente, essas foram as pessoas que a treinaram, e ainda assim ela nunca tinha saído de Belialuin. Eles então rapidamente conseguiram a encontrar, conseguiram pegar a garota e estavam prestes a levá-la de volta. Eles não estavam nem aí para o que Merlin sentia, e tudo que ela poderia fazer era aceitar esse destino. Pelo menos era o que ela imaginou, pois naquele dia, enquanto ela estava prestes a ser levada à força, um demônio apareceu. Um pequeno garoto loiro carregando uma espada gigante acabou com todos os magos de Belialuin como se eles não fossem nada. E mesmo assim, aquele garoto estava ali, erguendo sua mão para Merlin, perguntando se ela estava bem. Aquela foi a primeira pessoa que sorriu verdadeiramente para Merlin, a primeira pessoa que se importou em como ela estava. Aquilo era empatia, aquilo era bondade. Este foi o primeiro contato entre Merlin e Meliodas. Naquele dia, o coração da Merlin se preencheu completamente de amor, um amor que ela nunca havia recebido de mais ninguém. E com o tempo ela foi se aproximando cada vez mais de Meliodas, e esse sentimento se aprofundou, até que ele se tornou para ela alguém mais especial do que ele já era. Merlin naquele momento se apaixonou completamente por Meliodas. Mas não importasse o contato dos dois e quanto tempo se passava, Meliodas nunca aprofundou seus sentimentos por Merlin. Ele nunca teve sentimentos românticos por ela. Ela era apenas como se fosse talvez a sua irmã mais nova. Merlin então acreditou que isso talvez fosse pela sua forma de garotinha, e ela então usou uma magia em si mesmo para se recriar de uma forma adulta, como ela se imaginaria no futuro. Não só isso também, como ela parou todo o tempo que percorria sobre si. Ou seja, Merlin nunca iria envelhecer e morrer. Ela poderia ficar para sempre ao lado do seu amado Meliodas e viver com ele para sempre assim que conquistasse seu coração. Só que infelizmente para ela este dia nunca chegou. Afinal, Meliodas tinha Merlin como uma pequena irmã, e então um dia ele foi muito feliz para a encontrar, assim como ela também o aguardava todos os dias. Mas naquele dia, Meliodas estava ali para apresentar a ela uma deusa chamada Elizabeth, o amor da sua vida. Meliodas mudou completamente por Elizabeth e Merlin percebeu isso. Ela percebeu a força dos sentimentos do garoto por ela e também da deusa por ele. Merlin então se perdeu completamente em seus sentimentos. O seu coração ficou cheio de raiva, tristeza e ciúme. Ela passou a instantaneamente a odiar aqueles dois, querer que eles deixassem de existir. Só que logo no seu primeiro encontro, a Elizabeth também já tratou ela como irmãzinha. Ela tratou Merlin bem, e aí a Merlin percebeu que ela não poderia odiar as pessoas, as únicas pessoas que sorriam com sinceridade pra ela, as únicas pessoas que a amavam de verdade. Merlin então passou a se aproximar
mais, cada vez mais, de Meliodas e Elizabeth. E a relação das duas realmente se tornou de irmãs. Uma relação que iria se manter pelos próximos 3.000 anos. Mas é claro, a Merlin nunca deixou de amar Meliodas. E então, pra ficar um pouco longe daqueles dois, ela decidiu retornar pra Belle Alune e voltou pro seu clã. Isso pra tentar preencher o vazio que estava sentindo em seu coração. Ela achou que se distraísse treinando sua magia, lendo todos os escritos possíveis, devorando assiduamente qualquer conhecimento do mundo, ela poderia esquecer completamente esses sentimentos e passar o resto dos seus dias felizes. Só que no entanto, nada disso conseguiu preencher o vazio no seu coração. Então o tempo se passou, até que um dia, ela ouviu dois sábios de Belle Alune conversando um pouco sobre um ser chamado Caos. Um impulso de poder nascido das estrelas distantes e que se acreditava ter criado todo o mundo. Assim como gerou o Rei dos Demônios e a Divindade Suprema e também a Árvore Sagrada do Clã das Fadas. Este ser criou as grandes entidades que depois disso geraram vários clãs. Depois disso ela ainda teria criado o clã dos gigantes e também dos humanos. Só que depois de um tempo, o próprio Rei dos Demônios e a Divindade Suprema, suas criações, passaram a invejar o grande poder do Caos. Eles tinham medo dos seus clãs passarem a se devotar a este ser e por este motivo os dois se juntaram pela primeira vez, Divindade Suprema e Rei dos Demônios. Eles juntos descobriram uma maneira de selar o Caos e o manter preso para sempre. E depois disso, conhecendo este grande poder, o poder que superava qualquer tipo de conhecimento do mundo, Merlin passou a se dedicar sua vida para entender mais sobre o Caos, para descobrir mais sobre este ser. Ela queria todo o conhecimento do mundo, todo o conhecimento disponível para assim conseguir trazer de volta o Caos um dia. E talvez esse incrível poder fosse aquele que acabaria com o vazio no seu coração. Merlin então deixou notícias sobre ela mesma se espalhar, a criança milagrosa nascida com a magia do infinito. Ela queria que o Rei dos Demônios e a Divindade Suprema soubessem do seu poder, para que assim ela pudesse inclinar a balança do equilíbrio das guerras ao seu favor. Ela então poderia se aproximar das grandes divindades e conseguir o conhecimento delas para si. Assim ela teria o conhecimento direto daqueles que selaram um grande caos. Obviamente o povo de Belle Alune se opôs a Merlin deixar o seu clã e se juntar às divindades, pois eles viam ela como uma propriedade, mas é claro que ninguém mandava na Merlin. Ela ainda pequena saiu sozinha e negociou com os deuses. Ela pediu a eles bênçãos e quem desse a melhor teria seu poder ao seu lado. Então assim ela conseguiu conhecimento de artes secretas e sombrias, também arte de luz, todos os tipos de proteções disponíveis, todo tipo de poder. Merlin recebeu bênçãos da Divindade Suprema e do Rei dos Demônios, e depois disso ela fugiu. Ela enganou e manipulou as divindades para conseguir o poder e conhecimento que sempre desejou. Depois disso a gente sabe que Belle Alune foi destruído pela Divindade Suprema e também pelo Rei em resposta às ações de Merlin. Só que agora já era tarde demais, a Merlin havia escapado ilesa e ela sabia de tudo o que queria saber. Então perto do fim da Guerra Santa, ela pediu ao gigante Dabuzu, um artesão, para criar o Caixão da Escuridão Eterna, para selar o Rei dos Demônios e a Divindade Suprema. Ela queria acabar com a Guerra Santa e também assim quebrar o equilíbrio. Mas como a gente sabe, seu plano foi frustrado pelo Mago Golter, que mudou a memória de todo mundo para assim manter o equilíbrio ativo novamente. Mesmo assim não foi completamente frustrado por ele, pois provavelmente ele não tinha o mesmo conhecimento que Merlin, mesmo tendo sido seu professor. Afinal, assim como ela, o Golter queria selar as divindades, isso para acabar com a guerra, ou seja, ele estaria ajudando Merlin. Ela basicamente usou as ações do Mago Golter a seu favor. Foi então que Merlin percebeu que apenas selar as duas divindades não era o suficiente. Uma delas deveria morrer para o equilíbrio se quebrar e assim o caos voltar. Após isso então 3.000 anos se passaram e Merlin continuou ali estudando, aprendendo mais e sempre buscando trazer o caos. Ela então encontrou as verdadeiras chaves para o caos, o Lago de Saulisburg, a espada sagrada criada pela Dama do Lago para um rei, a espada Excalibur. E também encontrou, é claro, a Mama Hawk. Merlin então passou seus dias a fio planejando novamente como trazer o caos de volta, mas ela precisaria matar uma das divindades. Isso então aparentemente caiu de bandeja em seus braços, pois o rei de um reino distante chamado Liones teve uma visão. Algumas criaturas iriam escapar do selo da escuridão eterna, estes seriam os 10 mandamentos. E aí Merlin viu a oportunidade perfeita, pois ela, por ter os conhecimentos do clã dos demônios, sabiam que aqueles que possuíssem os 10 mandamentos, os poderes dos decretos, iria se tornar o novo receptáculo do rei. E então ela planejou um modo de trazer o rei dos demônios de volta a partir daí. Merlin foi quem encontrou e reuniu os 7 pecados capitais, os guerreiros que poderiam não só vencer os mandamentos, como aparentemente vencer o rei também. Eles iriam acabar com o demônio mais poderoso e assim o caos poderia voltar, o equilíbrio seria realmente quebrado. A partir daí nós sabemos o que aconteceu, a série de profecias começou a se cumprir, os mandamentos estavam prestes a retornar e neste meio tempo há 10 anos atrás Merlin então deixou os 7 pecados capitais, o grupo que ela mesma formou. Ela fez isso para ir até o rei de Camelot e encontrar o seu futuro discípulo, Arthur Pendragon, aquele que estava destinado a ser escolhido pela lâmina sagrada Excalibur, aquele que seria a chave para o caos. E galera, esta foi a parte do vídeo onde eu conto a infância da Merlin, o passado da Merlin, tudo o que ela viveu. A triste infância daquela que viria a ser o pecado da gula do javali, e o que levou ela também
também a desejar todos os sonhos que ela teve pro futuro. O seu amor não correspondido por Meliodas e também todo o seu plano para trazer o caos. Mas é claro, ela ficou 3.000 anos tentando bolar este plano, tentando fazer tudo chegar perfeitamente como ela queria. E então ela teve que manipular várias pessoas, inclusive os membros dos 7 pecados capitais para isso. E claro, se vocês quiserem uma parte 2, a continuação da história a partir daqui, onde eu conto a história da Merlin depois que ela formou o grupo dos 7 pecados capitais, na verdade um pouco antes disso, quando ela encontrou cada um dos 7 pecados capitais e como ela bolou todo o plano, é claro, eu posso trazer uma continuação pra vocês, abordando o que já foi apresentado no anime e o que logo vai ser. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de história de hoje e eu vejo vocês no próximo. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá um grande abraço e tchau!